vamos lá. Partindo de Troade, navegamos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. Então aqui está falando sobre Paulo, com ali os seus cooperadores, inclusive um desses estava escrevendo ali, porque você viu que ele está escrevendo na primeira pessoa ali, né, e citando ali, e eles foram em algumas cidades e chegaram a Filipos, aonde eles ficaram alguns dias na cidade de Filipos, na região da Macedônia. E aí chegou no sábado, eles saíram, né, da cidade, vou ler aqui. Saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Então, os discípulos ali, Paulo, seus cooperadores, falaram assim: vamos procurar um lugar para a gente orar? Por quê? Naquela época não tinha igreja, né? Eles se reuniam nas casas, mas eles estavam em viagem missionária, e eles estavam chegando numa cidade que eles não conheciam ninguém, e aí eles não dependiam da sinagoga para orar, do templo para orar, eles não dependiam de uma igreja para orar, um templo para orar, eles dependiam apenas de achar um lugar onde eles tinham liberdade para buscar a face do Senhor. Então tudo começou quando eles colocaram no coração que vamos ter um tempo de oração, vamos sair para procurar um lugar onde a gente possa orar. Começou assim. Olha só como a oração, ela move as coisas. Eu estou fazendo essa pausa para você entender que antes de tudo que vai acontecer, o desejo pela oração, o mover pela oração é que fez tudo isso acontecer. E às vezes você faz pergunta, e hoje o Espírito Santo está te respondendo. O quê? Que pergunta, pastor? Por que que na minha vida não acontece? Por que que eu vejo as pessoas contando testemunho, as pessoas pregando, outras cantando, e eu não saio do lugar? Começa por onde? Pela oração. Acorde e fala: Senhor, eu vou achar um lugarzinho aqui para eu ter um tempo contigo. Eu vou reunir os meus discípulos. Quantos aqui são líderes de grupos de alívio? Deixa eu ver aqui. Você já parou em pensar em reunir e sair para orar, buscar um lugar para orar? Tem um lugar reservado para vocês orar? Vamos sair aqui, rumo à balsa, vamos achar um lugar onde a gente possa orar? Vamos num parque, logo cedinho, para a gente poder orar? Então, frisando, tudo que nós vamos entender que aconteceu, começou por causa da busca pela oração. Eles nem tinham começado a orar, mas eles se propuseram a orar e saíram para orar, e aí as coisas começaram a acontecer. E o que primeiro aconteceu, eles encontraram algumas mulheres que haviam se reunido ali perto do rio, onde eles estavam procurando lugar, e eles começaram a conversar com elas. Próximo. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, nessa saída, encontraram algumas mulheres, começaram a conversar, e entre elas, Lídia estava lá, era uma vendedora da cidade de Tiatira, que estava lá em Filipos, e ela abriu o coração para ouvir a mensagem de Paulo. Está começando a entender o trabalhar do Espírito Santo? Está vendo como Deus faz as coisas quando há uma ação, um mover da nossa parte? Tendo sido batizada. Parece que o negócio do batismo parece um negócio tão distante, né? Só que não.
Olha como as coisas estão acontecendo, olha como o Espírito Santo está movendo. Ei, líder de grupo de alívio, no último domingo de junho, nós teremos batismo nas águas aqui na Fonte de Alívio. Posso ouvir um glória a Deus aí? E nós veremos aqui muitas pessoas, assim como Lídia naquele dia, ser batizada, amém? Quantos ainda não são batizados nas águas, mas sentem que precisam fazer essa aliança com o Senhor? Tem alguma pessoa aqui, deixa eu ver, que ainda não é batizada nas águas ainda? Temos lá jovens, temos outra aqui também, outras pessoas. E se você não sabe bem o que é isso, você vai ficar sabendo e entender o que significa o batismo. E ela foi batizada, e não só ela, mas também os da sua casa. E ela nos convidou, né, o escritor está dizendo aí, o escritor aí é Lucas no caso, né, o escritor de Atos é Lucas. Se os senhores me consideram, crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Aquela mulher falou assim, ó, se vocês entendem que eu creio em Jesus, o mesmo Jesus que vocês estavam pregando, eu quero receber vocês na minha casa, vocês vão ser meus hóspedes. E eles, não precisa, não, eu faço questão. E recebeu na casa. E aí, eles estavam na casa de Lídia lá em Filipos. E certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração. Que lugar é esse de oração? É esse lugar que eles tinham encontrado. E aí, já tinha acontecido algo especial da primeira vez. Quando eles chegaram na cidade, vamos achar um lugar para orar. Já tinha acontecido isso. Lídia creu em Jesus, porque ela era temente a Deus, mas não conhecia Jesus como Messias. Creu. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebeu os discípulos, o apóstolo e os seus cooperadores na sua casa. E outro dia, eles foram de novo para o lugar de oração. Quer dizer, a oração para eles não era algo aleatório. Era algo que era de propósito, era uma disciplina que havia na vida deles. Era algo essencial. E aí, quando eles estavam indo de novo para orar lá, naquele lugar que eles tinham encontrado, no caminho, eles se encontraram uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro. Era uma adivinha. Uma mulher que adivinhava o futuro. Pastor, mas isso existe? Eu pensei que era só conversa para ganhar o dinheiro dos tolos, né? Deixa eu ler aqui a sua mão. Estou vendo aqui que você um dia vai morrer. E estou vendo aqui os seus caminhos, vai cruzar com pessoas que você... Essa é mentira. Mas a Bíblia fala que não. Então, como é que acontece essas predições, essas adivinhações? Será que a pessoa tem um dom especial de Deus? A pessoa que lê a mão lá, a pessoa que lê o tarô, será que ela tem, que Deus fez dela uma pessoa especial? Vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso? Através de um espírito, e a gente vai entender que espírito é esse. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então ela tinha senhores e ela era, de certa forma, usada como fonte de renda para aqueles senhores dela. E olha o que aconteceu. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Paulo indo lá com os cooperadores para orar, e a mulher seguindo eles e gritando: esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. E aí, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Quantos dias? Muitos. Não um, não dois. Para mim, 3 não são muitos, né? Não muitos, sei lá, uns 4, 5, 6, sei lá. Muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado,
voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. Tem um ponto de exclamação, porque foi uma exclamação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele deu uma ordem ao espírito. Não foi a mulher, ele deu uma ordem ao espírito de adivinhação que estava naquela mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma libertação. Aquela mulher estava possessa por um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação, a Bíblia fala, ela nos mostra que são demônios. Esse espírito aqui é demônio. Então, quando fala um espírito de adivinhação, você pode falar, ela tinha um demônio que, por meio desse demônio, ela adivinhava as coisas. Porque se fosse da parte do Senhor, Paulo não daria uma ordem para, em nome de Jesus, sair. Você está compreendendo? Então, veja, existem sim demônios que, entre outras habilidades que dão às pessoas, dá o poder da adivinhação. Tem charlatanismo no meio, pessoa que finge para enganar e roubar dinheiro? Tem. Mas tem pessoas que realmente adivinham por um espírito maligno? Tem. Aquela mulher estava falando a verdade a respeito de Paulo e dos cooperadores ali, sim ou não? Ela mentiu em alguma coisa? E por que Paulo se incomodou com aquilo? Porque nós que somos da luz, somos guiados pela luz de Cristo. E quando a gente percebe que o inimigo está querendo se aproveitar da verdade que há em nós para ganhar credibilidade, então a gente não pode permitir isso. Por quê? Vamos dizer que Paulo, não, deixa ela, né? Ela não está mentindo, então deixa ela falar. Está, na verdade, fazendo até propaganda para a gente. Está falando que a gente anuncia o caminho da salvação, todo mundo acredita nela, então deixa ela falar e todo mundo vai vir para nós para buscar salvação. Não poderia ser assim? Uma propaganda grátis, né? A respeito. Mas Paulo entendeu a artimanha de Satanás. Por quê? Aquela mulher ganhava dinheiro com aquilo para os seus senhores. Então, ela gritava: esses homens aí são servos do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho da salvação. As pessoas ouviam ela dizendo, ia lá: escuta, vocês anunciam o caminho da salvação? Sim, Jesus, o Filho de Deus, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Aquela mulher está falando a verdade. Vou perguntar para ela se essa pessoa que eu estou namorando é para eu casar, porque é certeiro, ela disse a respeito daqueles homens, e é verdade mesmo. É assim que Satanás age. E aí, quando você vai atrás de novo, aí vem o engano. Essa é a artimanha da serpente, é a artimanha de Satanás. Disse o que para Eva? Deus disse para vocês não comerem de todas as árvores do jardim, né? Manipulando ali. Aí Eva, não, a gente pode comer menos uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele falou que no dia que a gente comer, certamente a gente vai morrer. E a serpente disse para a mulher: certamente vocês não vão morrer. Então Satanás, ele quer ganhar a nossa confiança através do engano, falando palavras que são verdadeiras, para depois introduzir o engano e nos levar à queda. Amém? E aí, ele não poderia deixar isso acontecer, e repreendeu, e aquele espírito na mesma hora saiu. Ela continuou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava, olha só como ela é citada aqui, escrava, porque ela estava sobre a opressão, a possessão de demônios.
Tem às vezes pessoas que acham que isso é interessante, até gostariam de ter isso. Mas na verdade a realidade daquela mulher não é que ela tinha um dom, ela era uma escrava. Satanás parece que ele dá alguma coisa para alguém, mas na verdade ele está fazendo as pessoas de escravos e escravas. E eles viram que perderam ali a fonte de lucro, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E aí eles, levando-os aos magistrados, que são ali os juízes, né, disseram: esses homens são judeus, que eles estavam ali numa cidade do Império Romano, Filipos, né, e os judeus estavam bem longe de casa lá de Jerusalém, das suas terras. Eles são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Está aí? Propagando costumes que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. Começou ali a manipular a verdade para tentar incriminar. E a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Não, próximo. É isso, né? E a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que as suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Na última aula que nós tivemos aqui da ENFA, Escola Ministerial Fonte de Alívio, na classe que a gente está tratando sobre demônios e como lidar com eles, que aqui é uma aula bíblica de como lidar com demônios. A gente entendeu lá num dos capítulos que o endemoniado, o gadareno, né? O endemoniado lá de Gadara, o gadareno, ele só vivia nu. Vivia nos túmulos, nos sepulcros. Então, a nudez sempre foi sinônimo de vergonha, de uma exposição para envergonhar, de algo para trazer desonra à vida das pessoas. E o que fizeram quando queriam desonrar aqueles homens servos de Deus, fora baterem neles, tiraram a roupa deles. Você já pensou, você lá no meio vamos ver uma praça bem movimentada aqui, no Mirna, vai aqui mais perto da gente. Eu passei ontem à tarde no Mirna, estava cheio de gente, inclusive estava tendo um show lá, gospel lá, né? E aí te levam lá em cima do palco todo mundo, e tira a sua roupa e você fica pelado lá, despido na frente de todo mundo. Você vai se sentir bem com aquilo? Isso é algo que é um motivo de orgulho? É motivo da pessoa falar: olha, como eu tenho o privilégio de estar nu diante das pessoas? Então por que ainda há uma dúvida a respeito da real intenção do carnaval? O que acontece no carnaval? O que o diabo leva as pessoas a fazer? Se despir, que é uma vergonha. Esse é um plano, sempre foi o plano de Satanás. E a gente que é cristão, que entende isso, a gente de maneira alguma pode pode concordar com isso. Eu sei que o carnaval já passou, mas vai ter o do ano que vem. Então, queridos, vamos viver de acordo com o que a palavra está nos ensinando, não de acordo com o que as pessoas aí vêm dizer, não, é a cultura popular. Teve uma cantora cristã, que já foi cristã, né? Ela se diz cristã, mas cristã para mim é quem segue Cristo. E quem segue Cristo é que faz o que Cristo faz, amém? Cristã para mim é isso. Ela diz cristã, já foi muito conhecida no meio cristão, cantava. E aí ela começou com algumas falas, e quando ela começou, os profetas já começaram a alertar: olha, essa pessoa decaiu do caminho da verdade, estejam atentos. E aí foi passando o tempo, e ela foi se aprofundando, e influenciando muitos jovens.
E nesse último carnaval, onde ela estava lá, que ela já não canta músicas cristãs, e ela estava lá no carnaval. E ela disse: é uma festa da cultura popular brasileira. E não tem nada errado com isso. É uma manifestação da cultura popular. E eu sempre quis participar. Mas eu não podia participar porque lá na igreja as pessoas ficavam julgando. Mas eu sempre quis participar. E hoje eu tenho essa liberdade de estar aqui assistindo tudo isso. É triste. Mas isso também nos acende uma alerta. Porque a Bíblia fala que aquele que quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. A pergunta que o Espírito Santo faz para você hoje: você quer ser amigo de quem? Do mundo ou de Deus? O mundo não são as pessoas, é o sistema mundano, é o reino das trevas. Então, nós vemos muito claramente, eu fiz aqui um parênteses para explicar a questão de eles serem despidos, para a vergonha deles, porque Satanás, queria envergonhar os servos de Deus, mas eles estavam ali sofrendo pelo nome de Cristo, eles não estavam ali na folia da carne, eles estavam sofrendo na carne a devoção e o amor deles por Jesus. É muito diferente essa situação que eles estavam passando. E foram açoitados. Eles eram açoitados 40 vezes menos uma, os judeus. E os judeus, pela lei, não podia receber mais do que 40 chicotadas numa correção lá, numa repreensão. Então os judeus, para não errar na contagem lá, 1, 2, e aí pular e açoitar além do que a lei permitia, eles davam 39 só. Porque se errasse ali, chegava a 40 e não passava. Então, eram aqueles chicotes mesmo de couro. O chicote romano tinha aqueles pedaços de ossos, pedaços de metal, que quando eles acertavam as costas, faziam vergões. E aqueles pedaços de ossos e de metal cortavam a pele, entravam na pele, e aí, onde ia acertando ali em cima várias vezes, começava a arrancar os pedaços da pele, o sangue escorrer, e eles davam com toda a força, mesmo que era para marcar, para machucar. Eu li um estudo uma vez que falava que muitas vezes as pessoas tinham às vezes costelas quebradas, ossos quebrados, porque onde batia aqueles pedaços de metal de ossos, machucavam e cortavam e quebravam. E por que eles estavam naquela situação? Porque eles estavam posicionados. Então entenda e veja como Deus age. Depois de serem severamente açoitados, aqui ó, é o que eu acabei de dizer, não foi uma chineladinha. Severamente açoitados. Eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Isso é, ó, não deixa esses aí fugir de jeito nenhum. Acompanha de perto. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Parece que o que começou com oração, terminou com açoitamento e uma prisão, né? Parece que algo não está se encaixando com o poder da oração, né, pastor Marcos? Que estranho, né? Eles saíram para orar, estavam evangelizando, batizaram, repreenderam o demônio, e agora foram despidos, chicoteados, presos, e como
o carcereiro recebeu ordem de guardar eles muito bem. Foi levado lá para a prisão de segurança máxima, que era o cárcere interior. E fora eles estarem todo machucados já, eles ainda tiveram os pés amarrados no tronco. Quer dizer, não dava para sair dali de jeito nenhum. O diabo falou assim: quem pensa que são esses crentes? Tinha lá a minha serva lá, que estava enganando todo mundo lá, e ver esses crentes repreender o demônio na vida dela. Acabou com o meu esquema de engano na vida das pessoas. Eles vão ver. E foi tudo isso que aconteceu. E Paulo e Silas, que saíram para orar e anunciar as boas novas de salvação, agora estavam nus, machucados, presos no cárcere interior, com os pés nos troncos. Que situação de dois homens de Deus. Mas será que, como que estava o espírito deles? Será que eles estavam murmurando? Será que eles estavam se arrependendo de pregar o evangelho? Será que eles estavam colocando Deus na parede, questionando: cadê Deus que não livrou eles dos chicotes, da prisão, se eles estavam indo orar? E estavam promovendo libertação de uma escrava do diabo. Será que eles começaram a falar mal dos outros, falar: olha, nunca mais eu volto nessa igreja? Como será que estava o espírito, né, a alma de Paulo e Silas? Será que eles estavam abandonando, pensando em abandonar tudo? Vamos abandonar esse negócio de oração. Vamos embora dessa cidade. Não vamos fazer missão mais não. Vamos voltar para nossa casa e ficar tranquilo. Como será que estava o coração de Paulo e Silas depois de sofrer todas essas lutas e tribulações? E o Espírito Santo agora pergunta: como é que está o teu coração em meio às lutas, às provas que você está passando? Agora, olha para dentro de você, olha. Lembra das suas palavras durante essa semana, lembra das tuas palavras durante esse último mês, você dizendo assim: Deus, não dá mais, não vou mais para a oração não vou mais para o grupo de alívio não, chega dessa classe de demônios e como lidar com eles, porque cada vez que eu estou orando mais, parece que vem mais lutas. Olha só o que aconteceu, estou envergonhado, estou machucado, estou preso. Será que é esta a sua oração? Será que este o clamor do teu coração? Vamos voltar para a história para ver como estavam Paulo e Silas lá naquele cárcere interior, que por sinal era um lugar ali sujo, um lugar fedido, onde a luz do dia ali não batia. Eles estavam numa situação deplorável. Como será que estava o espírito dos nossos irmãos? Vamos ver? Por volta da meia-noite, já era quase meia-noite, não estava aí dormindo cedinho não, a gente está tão cansado depois de apanhar tanto, vamos dormir? Não aguento. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando e cantando hinos ao Senhor. Queridos, eu não sei você, mas dá vergonha de nós olharmos para a nossa vida quando a gente começa a reparar na vida desses homens. Dá vergonha. Às vezes a gente pega um ônibus cheio de manhã e alguém pisa no nosso pé e tudo, e a gente já está querendo desistir de tudo. Às vezes chega um membro do nosso grupo de alívio e fala: pastor, não gostei, hoje você já está pensando em abandonar tudo.
E esses homens, perto da meia-noite, estavam lá orando. A gente saiu cedo para orar. Tiveram alguns problemas no meio do caminho, mas a gente ainda estava em voz. Vamos orar e vamos cantar hinos a Deus. Tinha oração e tinha adoração naquele lugar onde a luz não batia, onde o cheiro era horrível, onde eles estavam aprisionados. Havia onde lá os prisioneiros mais perigosos estavam lá, porque se estava lá junto com os outros prisioneiros e era o cárcere inferior, era o lugar onde estava periculosidade máxima. Era só os manos, era só os do partido lá, era só os ruins mesmo. E quem estava lá? 2 servos do Senhor. E eles estavam orando e eles estavam cantando a Deus. E os outros estavam ouvindo. Glória a Deus, a gente não ouvia nada aqui, a gente estava preso aqui, não tinha ninguém para pregar para nós, mas agora chegou 2 crentes aí que estão cantando. Eu estou lembrando que a minha mãe também cantava esse hino, eu estou lembrando que quando eu era pequeno, que eu ia na igreja, eu cantava e eu estou aqui nessa prisão, mas Deus mandou 2 homens aqui, 2 crentes, e nós estamos agora ouvindo eles adorar, eles orando. Aleluia! A atmosfera daquele lugar mudou. Você já foi num lugar de morte? Por exemplo, num velório, numa ala terminal, né, hospitalar terminal, onde tem pacientes terminais. E você já viu como que é um silêncio, como há dor em cada olhar, em cada pessoa há uma dor, há um sentimento ali de tristeza. Mas naquele dia, naquele lugar, o culto, a adoração chegou naquele lugar. Às vezes, a tua própria casa, tem gente que ele é sozinho crente dentro de casa, e às vezes a casa dele parece, não estou dizendo que é, mas parece algo assim como esse ambiente. Mas Deus quer usar a tua boca lá, para mudar aquela atmosfera. E quando isso acontece, algo que é ligado aqui nos céus, é ligado lá na terra também. E nós vamos ver agora a situação mudando. Quando tinha tudo para ser uma história trágica, Deus agindo e transformando a maldição em bênção. E eles estavam lá, orando, adorando, os outros presos ouvindo. Tinha um culto ali e muitas pessoas necessitadas ouvindo. E olha o que aconteceu. De repente, eita! De repente, o agir de Deus é assim, é inesperado, é rápido, é num segundo. Aonde a adoração se manifesta, de repente acontece algo. Aonde tem uma oração de um servo fiel, de repente algo acontece. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Aleluia! Oh, aleluia! Um alvará de soltura, um juiz pode mandar. Um habeas corpus, um juiz pode assinar. Abrir a porta para um preso fugir, se de repente alguém chegar com muito dinheiro, também pode se arrumar isso por aí, em alguns lugares. Ó, toma aqui um dinheiro, tal hora, finge que está dormindo, deixa a porta aberta, eles vão escapar. Mas terremoto, só Deus pode mandar. Só o Senhor pode mandar. Tem um juiz que pode determinar um terremoto.
Tem governo, tem STF, tem presidente das nações, tem organizações mundiais que pode determinar um terremoto? Não, mas o Senhor de repente faz isso. E de repente, quem estava preso está solto. E de repente, quem estava lá, aprisionado ali, agora pode ver o agir do Senhor ao som da adoração. As cadeias caíram, as portas se abriram, porque o Senhor abalou aquele lugar, abalou as estruturas. Deus tem isso para fazer na tua vida. Tem pessoas que não estão nem aprisionadas por alguns sentimentos. Elas já estão no cárcere interior, machucadas, aprisionadas, sem ver a luz do sol. Você que talvez esteja aqui, ou você que está nos acompanhando pela internet. Mas a adoração, a oração, muda tudo isso. Não olhe para os problemas que você está vivendo, porque vão te dizer que você tem, sim, razões para estar triste e abatido. Gente, se Paulo e Silas estivessem chorando lá e se lamentando, você reprovaria ele? Estão todos machucados lá, presos injustamente. Mas eles tinham uma experiência tão profunda com o Senhor. Falou: Senhor, o que é isso perto da tua grandeza? Os primeiros apóstolos, quando eles, logo depois do dia do Pentecoste, que eles foram chicoteados também, né, os apóstolos, pelos líderes judeus, quando eles foram libertaram eles depois de chicoteá-los também, açoitá-los, e falou: ó, vai embora e nunca mais eu quero ouvir vocês falando no nome desse Jesus. E eles foram embora, alegres, por terem sido encontrados dignos de padecer, de sofrer pelo nome de Jesus. Pensou? Você aqui, a gente pregando aqui, falando de Jesus, entra a polícia, prende todos nós aqui, bate, prende, depois liberta a gente e fala: ó, se vocês se reunirem de novo para falar de fazer culto, falar do nome de Jesus, vai ficar pior a coisa, viu? E a gente sair de lá alegre, glória a Deus, nós fomos encontrados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Queridos, eu não sei você, mas há uma diferença muito grande do cristianismo que nós vemos aqui nos nossos irmãos, do cristianismo dos dias de hoje, que predomina nos dias de hoje. Mas quando Elias pensou que estava tudo acabado, que só ele era fiel, indo lá para Elias, o Senhor falou assim: não, você não está sozinho. Ainda há 7.000 que os seus joelhos não têm se dobrado diante de Baal. Então talvez seu coração esteja sincero para com o Senhor e você está falando: Senhor, será que só eu? Não, o Senhor tem os seus fiéis. Eu quero saber se aqui nesta igreja tem esses fiéis que o Senhor tem contado para esse último tempo. Deixa eu ver os fiéis aqui. Os fiéis que, se tiver que sofrer e padecer pelo nome de Cristo, não vão ficar resmungando, chorando, se lamentando, lambendo as suas próprias feridas, mas vão dizer: Senhor, a recompensa que o Senhor tem para mim, nada neste mundo é maior do que a tua recompensa. E eu estarei contigo, e eu louvo o teu nome. E olha o que aconteceu. As correntes se soltaram de todos ali. Novamente havia libertação. Aquela já tinha sido liberta uma jovem, e agora houve uma libertação naquela cadeia. O carcereiro acordou, que já era quase meia-noite, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Porque assim,
quem aprisionou falou, ó, guarda eles com cuidado. E naquela época era assim, escapou um, a pessoa, o carcereiro pagava com a própria vida. Então ele já falou assim, eu vou ser torturado por ter, né, permitido que eles escapassem, é melhor me matar do que sofrer o que aqueles homens sofreram e depois no final ainda morrer. Então ele já ia se matar. Mas aí, né, Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. Por quê? Porque as portas se abriram, mas eles tinham sido presos. Eles estavam contemplando o agir de Deus, mas eles estavam confiando na provisão de Deus. Eles não estavam, não, a porta se abriu, vamos fugir. Como que eles iam pregar lá de novo se eles eram fugitivos da justiça? Me responde. Hein? Como que eles iam voltar para pregar em Filipos, ganhar a cidade de Filipos, se agora estão procurados, fugitivos? Paulo e Silas, ó, vocês verem esse homem aqui, ó, tem mandado de prisão porque eles fugiram da cadeia. Paulo e Silas não. Nós estamos presos, não importa se as portas se abriram. Deus abriu as portas, mas nós vamos permanecer aqui. Carcereiro, não se preocupa, está todo mundo aqui. E olha só, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Gente, começa a imaginar isso aí, pensa. Hoje em dia a gente tem muito recurso, né, de filmes, tudo. Começa a imaginar, né? Uma prisão lá, as portas tudo abertas, o carcereiro tentando se matar, de repente uma voz, não faça isso, está todo mundo aqui. E ele entra correndo com a luz, ele olha, estava todo mundo lá, e ele se prostra diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele viu naqueles homens que verdadeiramente eles anunciavam o caminho da salvação. E não foi porque aquela adivinha estava gritando e falando, mas porque ele viu com os próprios olhos, ouviu com os ouvidos, umas pessoas dessa índole, deste caráter, com essa resiliência, né, mulheres? Chá de mulheres, com essa resiliência. Esses aí são servos do Deus Altíssimo e eu preciso viver isso, eu preciso desta salvação que eles estão anunciando. Paulo respondeu, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. Você tem que fazer parte da minha igreja. Você tem que ir lá no meu grupo de alívio. Ó, meu pastor é uma benção, vai lá ouvir ele. É isso que ele falou, que eles falaram? A honra e a glória foi para o... Sempre que Deus age a favor de nós, a glória e a honra vai ser sempre para Ele. Não, vai lá eu quero mudar de vida. Vai lá na minha igreja, tem um pastor lá, pastor AD, olha, ele prega, é uma bênção ele. Sua vida vai ser mudada. Depois você ouvir, não. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. E o que mais? E a tua casa. Essa é uma promessa que Deus tem para cada um de nós. Se você ainda não tem toda a sua casa salva, você fala, Senhor, eu continuo confiando nessa palavra, porque eu creio em Ti, e eu sei que vai ser salvo eu como já estou, e a minha casa também, toda a minha casa. Ore isso, coloque diante do Senhor. Não abra mão dessa promessa. E aí, em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e todos os da sua casa. Quem tinha sido preso porque estava, pregando, estava lá repreendendo demônio, agora estava tendo a oportunidade de pregar de novo. E olha o que aconteceu, naquela mesma hora da noite, não esperou acordar no outro dia não,
Foi na luz ali do lampião, sei lá, ele pregando. Eles estavam bem, estavam lá saradinho, tá todo machucado e pregando. Viu, pastor? Você que fala, não vou pregar mais não, falar de Jesus não, estou todo machucado. Não sei o quê. Eles estavam lá machucados, falando de Jesus. Para com esse negócio de ficar, isso sabe, tem um nome técnico, né? Chama-se autocomiseração. É a síndrome do tadinho de mim. Tadinho de mim, estou sendo perseguido. Ninguém me ama. Aí você vai conversar com o irmão, né? Você acha que ele tomou as 40 chicotadas, que foi preso no átrio interior, com os pés no tronco, foi despido em... Mas o que aconteceu, querido? O que aconteceu? O Wi-Fi caiu. Cheguei na igreja, o pastor Ade cumprimentou o pastor Max, o pastor Achille passou por mim, nem deu a paz do Senhor. Eu sou perseguido nessa igreja. Você ri, mas acontece, viu? Vocês estão rindo de vocês mesmo. Estão rindo de vocês mesmo. Que acontece. Porque eu fiquei triste. O que foi, meu irmão? Eu falei com você. Você não me cumprimentou. Passou do lado e tal. E cumprimentou todo mundo e cumprimentou. Meu querido. Faça isso não. Tenha resiliência. Se o pastor não te cumprimentou e você queria apertar a mão dele, porque a gente gosta de apertar a mão de quem a gente ama, não é? É ou não é? Eu gosto. O pastor Alan chegou, já levantei e dei um abraço nele. Por quê? Eu gosto dele, mas se ele não pudesse me abraçar, eu ia sentar emburrado no meu cantinho? Eu ia chegar a hora que eu tivesse oportunidade, eu vou lá e abraço. É assim mesmo. Se você quiser abraçar o apóstolo no final, corre e abraça ele. Pastor Ade, pode te abraçar também, pastor Ade? Pode abraçar, pode te abraçar, Alessandro, também? Né? Rose, pode também, Rose? Então, querido, se você queria um abraço do Ed, o Ed passou por você e não abraçou, você, o que você faz? Corre lá e dá um abraço nele. Querido, hoje eu queria tanto um abraço seu, eu acho que você está correndo, posso te abraçar? Pronto. Mas se você estiver com raiva de mim? Amém. Talvez no abraço que você vai dar nele, ele seja curado. É ou não é? Um abraço não cura? Você já viu criança que aprontou, e aí você vai lá, pega o chinelo, não sei o quê, aí ela olha bem no seu olhinho e fala assim, papai, mamãe, eu te amo. Aí você, tá bom, eu também te amo, dá aquele abraço. Mas da próxima vez você vai tomar chinelada. Eu te amo, papai, não é assim? O amor, queridos, ele quebra toda essa situação. E aí eles estavam lá machucados, mas pregando, falando do amor de Jesus. E ali, eles todos, né, o carcereiro lavou as feridas. Vou voltar, peraí, estou muito acelerado, deixa eu desacelerar. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. De noite, ainda nem amanheceu. E olha só, uma revelação, estava até escrito na minha Bíblia, que a minha Bíblia, eu já li ela muitas vezes, né, no ônibus e tal. Eu já fiz um cálculo aqui, da minha vida, eu já passei 3 anos, no mínimo 3 anos dentro de um ônibus. Dos meus 46, 7, eu confundo, né, Gia? A gente vai ficando velho. Enfim, tem menos de 50. 40. Não, nada a ver com seus 50, paizão. Mas eu passei já 3 anos dentro de um ônibus. E aí, o que eu fazia dentro do ônibus? Eu ia lendo a Bíblia, né? Com essa aqui é ruim, né? Que uma mão você tem que segurar e outra você segura aqui. E a outra você tem que segurar. Então, com a Bíblia aqui não dá, mas com o celular dá, né? E aí, quando eu via alguma coisa que o Espírito Santo falava comigo, eu anotava. E nessa parte, quando eu estava lendo ontem sobre isso, que o Espírito Santo estava me falando,
para a gente meditar nessa palavra hoje, nesse versículo tinha uma anotação. E sempre que tem uma anotação, eu vou lá para relembrar o que o Senhor falou comigo quando eu li em alguma vez e anotei lá. Estava escrito assim: os novos convertidos, lavando as feridas dos servos do Senhor. Às vezes você está machucado, ferido, passou por muitas lutas fazendo a obra do Senhor. Você estava querendo desobedecer ao Senhor? Não. Orar, libertar vidas, pregar o Evangelho. Mas nesse processo você foi machucado. Mas sempre quando há salvação, também vem novas mãos que vão lavar e cuidar das suas feridas. Aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Eu vou te dar exemplo. Tem pessoas que você, com muita dor, e aí o Senhor traz, e a pessoa chega e de repente traz um bolo para você. A pessoa vai, eu fiz esse bolo para você. Eu falo, para mim? É. Ou então vai lá e traz um presente. Ó, estou tão feliz, sabe, eu te amo tanto, eu trouxe um presente de novo convertido, às vezes. Eu sei que o apóstolo Alan já passou por isso muitas vezes, eu já passei por isso muitas vezes. As pessoas, a gente está tão preocupado, tão cheio de lutas, e aí chega alguém e lava as nossas feridas. Mas porque primeiro você cumpriu. Se Paulo e Silas não pregassem, não haveria batismo, não haveria salvação. E também as suas feridas não seriam lavadas. Aonde eles estariam? Reclamando lá dentro do cárcere ainda. Está doendo? Está ferido? Prega, ensina, fala de Jesus. Porque Deus vai salvar vidas. E essas pessoas vão lavar as suas feridas. Receba isso, líderes. Receba você que, de certa forma, está machucado. Porque Paulo e Silas estavam machucados. Amém? E talvez você também esteja machucado. Mas o Senhor vai mandar vidas que serão alcançadas através do teu testemunho. E vão lavar as suas feridas. E todos eles, da casa do carcereiro, foi batizado. Então, levou-os para a sua casa. Não terminou aí no lavar as feridas, não. Levou para casa. Serviu-lhes uma refeição. Com toda a sua família. Esse com toda a sua família é que assentou à mesa com a família. Fez aliança. Porque lá quando algum era convidado para comer com a família, eles colocavam a mesa e colocavam os convidados no lugar de honra e toda a família sentava para comer junto. E o sentar à mesa, né, pastora Beth, é aliança. É participar das bênçãos de Deus em comum que Deus tem derramado. Então, aquela família estava alegre, cheia de alegria, falou, nós temos alimento aqui, e nós queremos fazer uma aliança com vocês, e do nosso alimento vocês vão comer, e da nossa casa que nos dá abrigo, vocês serão abrigados hoje. Alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aquele carcereiro estava entusiasmado, estava alegre, estava transbordando de alegria. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. Aí, tá vendo? Eles não estavam foragidos agora. Eles nem tinham fugido, na verdade, né? O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que vocês e Silas sejam postos em liberdade. Agora pode sair, vão em paz. Mas olha só o que Paulo disse. Paulo, porém, disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo legal contra nós e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Que eles queriam que toda a cidade visse, que eles não saíram de qualquer forma. Os magistrados que tinham prendido eles injustamente é que ia falar, a gente está libertando eles porque eles não cometeram mal nenhum.
E aí, no 38, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, porque falaram que, quando a multidão fala, isso aqui são judeus, estão pervertendo aqui, pregando, mas não tinha, e Paulo, em algum momento, foi lá, nós somos romanos, nós somos romanos. Não, eles sofreram lá, porque eles sabiam que havia um propósito. Vieram para se desculpar diante deles, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, aquela que encontrou e batizou na primeira vez que foram orar, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e depois partiram. Você vê que não está falando que eles foram encorajados, eles foram lá encorajar. Oh, pastor, você foi preso, foi chicoteado. Não fica assim, não. Não, eles estavam lá, ó, queridos, a gente está bem, continue firme no Senhor, Deus nos deu a vitória, nós fomos injustiçados, mas diante de todo o povo, nós depois fomos colocados em liberdade e todos viram que nós somos verdadeiramente servos do Senhor. E para finalizar aqui, tem algumas coisas que o Espírito, é um trecho bem longo, né? Hoje foi uma leitura passo a passo, né? E como o Senhor fala conosco através da Bíblia. E você não precisa ter o pastor Daniel falando isso para você. Isso aí está lá na sua Bíblia, sabia? É a Bíblia que você está aí na sua mão, está lá. Se você tivesse aberto ela durante a semana, tudo isso que você está ouvindo aqui, o próprio Espírito Santo ia falar, ah, pastor, eu não fiz isso, mas ainda dá tempo. Faça hoje, faça amanhã, faça depois de amanhã. E o que o Senhor, amém, ouvi um amém, vou ouvir mais améns aqui? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Algumas coisas que o Senhor falou e eu quero ministrar e quero orar junto com vocês agora. Tem algumas pessoas que têm se sentido realmente aprisionadas. Sabe aquela situação que a gente foi falando antes do terremoto acontecer? A sua situação talvez esteja aquela antes do terremoto. O terremoto ainda não aconteceu. Talvez você esteja lá sendo chicoteado, despido, as pessoas te envergonhando, te expondo. Talvez você esteja aí apanhando publicamente, as pessoas te caluniando, eles estão pervertendo a nossa cidade. Ou talvez você já esteja aprisionado, todo machucado, com os pés nos troncos. A equipe de louvor pode subir, por favor, tá? Talvez você esteja com os pés nos troncos lá e todo machucado. Talvez hoje a sua situação seja essa. E o Espírito Santo, pode fechar seus olhos para você não ser, a sua atenção não ser roubada pela movimentação. Não perca o que o Espírito Santo está falando com você nesse momento tão importante. Talvez seja essa a situação. Mas o Espírito Santo, o mesmo que estava lá com Paulo e Silas naquela prisão, o mesmo, não é que é o filho, o descendente, não, é o mesmo. O mesmo que estava lá dentro daquela situação, é o mesmo Espírito Santo que está dentro do teu quarto, do quarto escuro, da cela escura que você se encontra hoje aprisionado, machucado, ferido. O mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que estava lá
naquele lugar escuro e de dor, é o mesmo Espírito que está contigo. É aquele que tem visto as suas machucaduras que você sofreu por fazer a obra dele, ou talvez por você ter colocado no teu coração, ter o propósito de libertar vidas, de fazer diferença, de pregar o Evangelho, ou simplesmente ter o desejo de orar, se achegar mais. Só de você estar aqui hoje, o diabo não quer isso, e ele já colocou um alvo lá no inferno. Vamos fazer da vida dele um inferno, porque ele vai falar: da vez que eu fui lá na igreja, eu sofri tanto, teve tanta luta, que eu acho que eu não vou lá mais não, porque ele quer te paralisar, só porque você decidiu buscar um lugar de intimidade com Deus. Você e seus amigos vieram hoje, vamos lá para orar, vamos lá para ouvir a voz de Deus, e por isso você talvez já esteja sofrendo. Mas o de repente de Deus está chegando. O de repente de Deus está chegando. E o Espírito Santo fala muito claramente ao meu coração sobre vidas sendo tiradas de prisões hoje, porque o de repente de Deus está acontecendo agora. Há um terremoto que é sobrenatural e que está abalando cadeias, e que está abalando prisões, e que está soltando cadeias dos pés, abrindo as portas para que você saia deste lugar.